Glória a Deus. Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, irmãos. Como Deus é lindo. Ai, Senhor, Tu és poderoso. Você está sentindo Deus? Aleluia. Elebácia. Arabacalabara sebidaracá. Oh, Espírito Santo de Deus. Como é difícil entregar tudo diante do seu altar. Nós cantamos aqui uma canção dizendo que tudo entregarei, mas na hora de entregar é difícil. Mas se nós queremos alcançar a vitória, é necessário renunciar. Diga para esse irmão que está do teu lado, diga assim para ele: é necessário renunciar. Abra comigo o livro de Juízes, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Bendito seja o seu nome. Bendito seja o seu nome, Senhor. Tu és santo. Que gostoso que está esse lugar. Ontem à tarde nós tivemos aqui um culto glorioso. A impressão que eu tenho é que a mesma unção que foi derramada ontem à tarde está aqui. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Juízes, no capítulo 6, você que encontrou, diga glória a Deus. O povo de Israel pecou contra Deus, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Repita comigo dizendo: os midianitas eram mais fortes do que eles. Olha o que diz a Bíblia: todas as vezes que os israelitas semeavam, os medianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e o atacavam e acabavam na terra e destruíram as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, nem uma vaca ou qualquer jumento. Verso 5. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. E eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir aquela terra, e o povo de Israel não podiam com eles. Então os israelitas pediram socorro ao Senhor. Repita comigo dizendo: então os israelitas pediram socorro a Deus. Amém? Tome o seu assento, glorificando ao nome do Senhor. Queridos, nós lemos um texto aqui que fala de um povo
que por causa da sua desobediência pagaram um alto preço. A Bíblia vai nos dizer que o juiz que antecedeu a Gideão, ou melhor, a juíza, era Débora. E a Bíblia vai dizer muito claro que ela era uma grande mulher de Deus. E ela reinou, ela julgou debaixo da direção de Deus. E por conta disso, eles viveram em paz por 40 anos. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo de número 6, você vai ver um Deus que diz assim, que vai entregar o povo de Israel nas mãos dos medianitas. E quando nós lemos isso, o próprio texto vai dizer o porquê que Deus entregou o povo de Israel nas mãos dos medianitas. Porque a Bíblia vai dizer que eles começaram a desobedecer a Deus. Mais profundo do que isso, eles começaram a adorar outros deuses. E todo aquele que desobedece a Deus, ele tem a sua consequência. O pecado, ele tem a sua consequência. E você vai ver ali no verso de número 2 que diz assim, que a desobediência fez com que os medianitas começassem a saquear tudo que o povo de Israel construía. Então olha só a situação. Eles não viviam em paz, pastora Kelly, porque eles tinham que andar para lá e para cá escondido. Por que ele tinha que andar escondido? Porque eles precisavam viver, eles precisavam comer. E todas as vezes que eles plantavam, que eles construíam alguma coisa, os medianitas descobriam, iam lá, e nós lemos aqui o texto do verso 2 ao verso seguinte, o verso 4 diz que eles vinham inúmeros homens, eles eram em muitos homens, e saqueavam tudo. Você vai ver aqui no texto aqui que eles faziam questão, missionária Janete, de destruir tudo o que o povo de Israel construía. Aqui eu já paro para entender uma coisa, que não adianta você viver na desobediência, porque quem vive na desobediência não prospera. Não, alguém não entendeu, eu vou dizer de novo. Não adianta viver na desobediência, porque quem vive na desobediência não prospera. Outro dia eu dizia na rádio, e aqueles que me ouvem sabem do que eu vou dizer agora. O povo de Israel, eles andaram em círculo em volta da terra prometida por conta da desobediência, mas eles não conseguiam entrar. E eu dizia algo para aqueles que nos ouviam naquele momento, e eu vou dizer agora novamente, que Deus não nos chamou para entrar, para marchar em volta da terra prometida. Deus nos chamou para entrar dentro da terra prometida. Deus não te chamou para você ficar olhando para a promessa. Deus te chamou para você abraçar a promessa, para você entrar dentro da promessa. Mas aqui você vai ver um povo que perde a bênção de Deus e começa a sofrer a consequência. Eu quero deixar um recado aqui para você. Tem coisas que nós passamos que às vezes nos faz tomar algumas atitudes, e às vezes nós percebemos que aquela atitude está gerando uma consequência, que está saqueando aquilo que era nosso, a paz, a tranquilidade, o financeiro. E tem pessoas que é assim, ele sabe que desde o dia que ele fez tal coisa, ele não prospera mais. Ele sabe que desde o dia que ele fez tal coisa, as coisas já não andam mais, as portas já não se abrem mais. Mas a falta de humildade não deixa ele voltar lá atrás, consertar a situação, para que ele esteja debaixo da promessa outra vez. Mas espera aí, alguém veio aqui nessa noite para ouvir esta palavra, e eu venho aqui com uma mensageira de Deus para dizer para você: se Deus te trouxe aqui, é sinal que você tem promessa. E Deus está dizendo para alguém: entra dentro da promessa. Escuta, se você quiser deixar sua Bíblia aberta aí no capítulo 6 do livro de Juízes, deixa. Porque você vai ver
no verso de número 6, que o povo está cansado de ficar fugindo. E é difícil, né, irmão? Esse negócio de fugir não dá certo. Esse negócio de dizer assim: eu estou cansado, eu vou entregar. Esse negócio não funciona, viu? Eu vou dar um tempo para a obra de Deus. Quando eu ouço alguém dizer assim, me dá uns 10 tipos de medo, porque eu sei que tem alguma coisa errada. E a pessoa prefere 1000 vezes fugir do que consertar o erro. Mas você vai ver um povo ali que viveu 7 anos massacrado. Presta bem atenção, alguém desfrutar 40 anos e de repente tem que conviver com 7 anos de calamidade. Não é fácil, não é fácil. É você que passa um tempo de bonança assim fantástico, aí de repente vem as vacas magras e você não consegue lidar com a situação. Está acostumado a comer uma carninha todos os dias, aí de repente o negócio aperta, já não tem mais aquela carninha. Aí você fica meio destabilizado, porque seu corpo estava acostumado com um tipo de alimentação, né? Aí de repente você começa a baquear. Imagina esse povo, é mais ou menos assim. Mas você vai ver algo bem interessante, porque esse povo começa a ser sacrificado, começa a passar por muitas opressões, está cansado de ficar fugindo. E o verso de número 6 diz assim, e o povo de Israel não podia com eles. Eles entenderam o quê? Não adianta a gente fugir, não adianta a gente querer peitar eles, porque eles são numerosos. Não adianta também bater boca, questionar, porque não vai dar certo. O negócio, aí vem a parte mais linda, é pedir socorro para Deus. Irmão, quando você entende isso, eu sinto a presença de Deus nesse negócio aqui. Quando você entende, não tem jeito, não dá para fugir não, Deus, eu estou tentando, não está dando certo. O negócio é entrar no teu propósito. Quando você entende que você precisa pedir socorro, que você precisa de ajuda, aí lá vem quem? O general de batalha. Lá vem aquele que sabe de todas as estratégias. Oh glória! Lá vem aquele que sabe de todos os atalhos, de todos os caminhos. Lá vem aquele que te conhece desde o ventre da sua mãe, quando você ainda estava sendo gerado, quando você ainda era uma irrigação de sangue lá no útero da tua mãe. Deus olhou para você e disse: eu tenho uma obra na vida dele e na vida dela. E o verso 6 vai dizer 2 coisas importantes: um reconhecimento. Grava isso. Reconheça as coisas. Reconheça. Desobedeceu, pequei contra Deus, adorei outros deuses, fiz o que era errado, mas agora estou aqui para reconhecer. Aí você vai entender que quando há um reconhecimento, quando há quando há um arrependimento, aí Deus se levanta do trono. O verso 8, olha aí na tua Bíblia, que é coisa linda. Vai dizer assim, e ele mandou um profeta que falasse com eles. Eita glória! Quer dizer que quando eu me arrependo, Deus começa a falar comigo de novo. Você está entendendo? Quer dizer que quando eu entendo o processo, eu entendo que eu estou no caminho errado, Deus levanta um profeta. Só que presta bem atenção, que o profeta não vai chegar passando a mão na tua cabeça, não. O profeta vai chegar cutucando a sua ferida, para você sentir o que está acontecendo, para depois te dar o caminho da vitória. Porque olha só, olha o que o profeta disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, e eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu, o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar outros
outros deuses, os deuses dos amorreus, que viviam nessa terra. Ou seja, presta bem atenção, que Deus disse assim, ó, eu vou dar essa terra para vocês. Olha que forte isso, para esse povo que diz assim, é do diabo isso. Ó, essa marca de roupa é do diabo, dá para mim que eu consagro e uso, tá? Isso daqui, ó, escuta, Deus deu a terra dos amorreus para eles, e disse, sabe o que? A terra é de vocês, mas o Deus que imperava aqui, eu não quero que vocês adorem. Você pegou isso aqui? Esse negócio aqui, ó, Foz do Iguaçu é nosso. Se rege algum demônio nessa atmosfera aqui, eu não tenho nada a ver com isso. Enquanto eu não me contaminar com esses demônios que regem essa terra, eu vou sempre estar debaixo da bênção de Deus. Pode acontecer o que acontecer, se eu estiver debaixo da bênção de Deus, nada vai me atingir. Você está entendendo isso? Então levante a mão e dá um glória para Jesus. Você está nessa terra, mas você não é dela. A nossa casa é Jerusalém, é o céu. Aqui, essa terra aqui, deixa eu fugir um pouquinho do meu contexto aqui. Essa terra aqui é como aquela viagem que você faz para as praias. Quando você chega lá, você desfruta, mas você sabe que daqui a pouco você vai ter que ir embora, não é certo? É ou não é? Mas você pensa assim, eu só tenho 6 dias, então eu vou desbravar isso aqui. Aí você toma água de coco, você vira a cidade. Eu sou assim, eu e o pastor, quando a gente vai viajar, a gente gosta muito de viajar. Quando a gente vai, irmão, a gente pega o carro, fica fuçando tudinho, né? Quando é outro país, a gente coloca um GPS ali, vai embora, irmão, não quer nem saber, a gente quer desbravar o lugar, porque a gente sabe que daqui a pouquinho a gente não vai mais estar ali. Você está entendendo? Assim somos nós. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que comer o melhor dessa terra, porque daqui a pouquinho eu já não vou mais estar aqui, porque eu vou estar num lugar muito melhor, que é os céus. Agora presta atenção, porque esse Deus vai dizer assim, ó, eu dei a terra para vocês e vocês não entenderam o negócio. Porque o verso de número 9, lá no final, no verso de número 10, lá no finalzinho vai dizer assim, ó, eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deveriam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Ou seja, eles não ouviram ao Senhor. Então o profeta vem e dá uma sapecada, irmão, né? Dá uma chacoalhada naquele povo. E quem sabe o povo falou assim, agora o negócio ficou estreito, né? Mas sabe o que é o mais lindo disso tudo? É que no verso de número 11, você vai ver ali um Deus que começa a levantar alguém. Porque para Deus, pastor Sérgio, libertar aquele povo daquela situação toda, Deus ia ter que levantar alguém que se colocasse na brecha para ajudar aquele povo. Você está entendendo isso? E você vai ler aqui no verso de número 5, que Deus começa a procurar alguém e acha. Só que olha o detalhe da qualidade da pessoa que Deus estava procurando. Presta bem atenção, que no verso de número 11, Deus levanta um homem do anonimato. Ó, quem é, pastora? Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os medianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: o que o anjo disse? O que o anjo disse?
Na minha tradução é a mesma coisa que você disse aí. Você é corajoso. O Senhor é contigo. Quem que Deus está procurando? Alguém corajoso. Pergunta para esse irmão que está do teu lado, diga assim para ele: você tem coragem? Diga para ele: você é corajoso? Escute bem. O Senhor procura alguém corajoso e começa a procurar. E eu tenho uma boa notícia para você aqui, ó. Os olhos do Senhor estão procurando alguém corajoso aqui para fazer a obra. Corajoso, ele é bácia. Tem alguém corajoso aí? Ele é calabaracebe. Tem alguém corajoso aí? É bácia. Deus procura alguém corajoso. Deus ia procurar, Deus ia precisar de alguém com coragem. E você vai ler aqui que o Senhor diz assim: você é corajoso e o Senhor está com você. Deus só está com alguém, meu irmão, que tem a vida no altar. Sabe por quê? Se você for olhar o pai de Gideão, ele era um idólatra, mas Gideão não era. Sabe o que é isso? Talvez você pode dizer assim: ah, Deus não vai me escolher porque na minha família são tudo bagaceira. E daí? E daí se a tua família é tudo virada? Se você está aqui nessa noite, é sinal que Deus escolheu você para uma grande obra. E sabe o que diz a Bíblia? Verso de número 15. O Senhor, verso de número 14, o Senhor diz assim, ó: então o Senhor ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Se Deus está mandando, vai. Se Deus está falando, faça. O verso de número 15, Gideão vai dizer assim: Senhor, como posso eu libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou apenas o menos importante da minha família. Meu Deus, isso aqui é profundo. Sabe por quê? Gideão olhou para ele e tentou entender como pode um Deus escolher um homem de uma família pobre, de uma família sem influência nenhuma. E aqui eu já fico muito feliz. Sabe por quê? Porque Deus usa e Deus levanta quem Ele quer. Quem Ele quer. Não importa quem você seja. Só que a preocupação de Gideão é que você não está entendendo. É que ele disse assim: como que esse povo vai me seguir para entrar nessa guerra, se ninguém me conhece? Como que esse povo, irmão, seguir um general de guerra é uma coisa. Seguir, você está entendendo? Seguir um soldado, seguir alguém que já entende do negócio, alguém conhecido, é uma coisa. Agora ele está dizendo: Deus, eu não sou conhecido, ninguém me conhece, não tem influência nenhuma. Mas você não está entendendo. Você pode não ter influência, você pode não ser conhecido, pode ser que você não tenha fama na cidade, mas se Deus quiser te usar, Ele vai causar uma situação para você ser conhecido. Se Deus quiser te usar, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai te colocar dentro da situação. A prova disso é o presidente do Brasil. O cara não era conhecido, ignorado,
cuspiram na cara dele, fizeram tanta coisa, mas por causa de uma facada o cara ficou extremamente conhecido e ainda hoje é presidente do Brasil. Tem coisas que a gente não entende. Eu não sei o que Deus vai causar na tua vida, mas tem algo aí que Deus precisa fazer para o seu nome ser conhecido. Ei, tem algo lá no meio da tua família que Deus vai causar. Você está entendendo? Tem algo que Deus vai sacudir lá no meio dos céus, porque Deus precisa te levantar lá como autoridade. Tem alguém que te olha lá e não te respeita, mas Deus está dizendo para mim nessa noite que há uma unção de Deus que será derramada nesse lugar, na vida de alguém, no meio dos céus, e você será respeitado. Verso de número 25. Deus precisa fazer Gideão conhecido. Mas como que ele ia fazer Gideão conhecido, Marilei? E tem umas coisas que Deus faz que a gente não entende. E olha o que Deus manda Gideão fazer. Deus manda Gideão mexer no vespeiro. Quem que era o Deus daquela terra? Quem que era o Deus daquela terra? Baal e Azera. Agora você vai ver Deus dizendo assim, ó: naquela noite o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar de Baal, derrube o altar do Deus Baal, que é do pai e que é do seu pai, e também o poste da deusa Azera que está ao lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedra arrumada. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste de Azera arrancada e queime tudo no altar como sacrifício. Olha só, 27. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor havia dito. Quando Gideão faz isso, ele cutucou, como diz o linguagem figurada lá fora, né? Ele cutucou o cão com a vara curta. Sabe por quê? Quando o povo descobre o que havia acontecido, pastor Sérgio, virou aquela fofoca. Quem quebrou o altar do nosso Deus? E em poucos minutos, missionária Cecília, todo mundo ficou conhecendo quem era Gideão. Você está entendendo? Você pensa que é fácil fazer a obra de Deus? Deus precisava que esse homem fosse conhecido, e o Deus da estratégia deu a estratégia para ele. Mas agora alguém que é a cabeça de Gideão, alguém diz para o pai de Gideão: traga o seu filho aqui porque nós vamos matar ele. Nós queremos a cabeça de Gideão. Você está entendendo o porquê que quanto mais você é conhecido, mais você é perseguido? Você está entendendo? Você está entendendo o porquê que quanto mais você fala de Deus, quanto mais você faz a obra de Deus, quanto mais você faz a diferença onde você coloca a planta dos seus pés, mais você é conhecido? É porque você não entende. Mas quando você pisa nesse ambiente, Deus usa você para destruir o altar de Baal. Deus manda Gideão fazer um sacrifício para ele. Sabe o que é isso? Gideão, eu quero que você quebre a maldição desta terra. Você não entendeu, meu irmão? Deus quer usar você para quebrar a maldição que há na sua família. Deus quer usar você para quebrar essa maldição de cachaça na tua família, de prostituição na sua família, de pobreza. É por isso que a perseguição é grande, é por isso que você chora, que você geme, e Deus manda te dizer: peça socorro para Ele, porque Ele tem a vitória que você precisa.
É por isso que a sua luta é tão travada. É por isso que é tão difícil. Você é o canal. Você. Bata assim no seu peito e diga: eu sou o canal para destruir o altar de Baal na minha família. Escuta, não fica pensando não que Deus vai te colocar na fogueira e vai te abandonar. Porque se fosse eu ia dizer: Deus, e agora? Destruiu o altar de Baal, de Azera, agora o povo quer minha cabeça, o que eu faço? Verso de número 34. Olha aí que coisa linda. Deus começa a dar uma direção para Gideão. Você está entendendo? Quando você começar a quebrar altares dentro da sua casa, sabe aquilo que te impede? Aquilo que está arrancando a tua prosperidade? Lembra lá no começo da história? A desobediência está levando aquele povo à falência. Você está entendendo? Quando você começa a entender que você começa a quebrar esses altares, que você começa a se posicionar, Deus começa a te dar direção. Olha só. E o Espírito do Senhor dominou Gideão, e ele tocou uma corneta feita de chifre. E os homens do grupo de família de Abizer foram juntar-se a ele. Olha só. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens da tribo de Manassés, e Azer, de Zebulon, de Naftali, e eles também foram se juntar a ele. Escute, agora você vê um Deus trazendo pessoas, missionária Cecília, para dizer assim: sabe o que? Eu estou contigo, Gideão. Cara, tu tocou aquela trombeta com tanta unção. Você está entendendo, irmão? Olha o que diz aqui o verso de número 34. O Espírito do Senhor dominou. Ele estava cheio do Espírito Santo trocando a trombeta. Você está entendendo? Quem é cheio do Espírito Santo tem seguidor. Alguém pode dizer assim: te idolatra, quer estar perto de você, deixa ficar perto. Quem tem unção tem que ficar perto mesmo. Lá na sua família, troque a trombeta com unção, Pascoal. Elebácia. Lá na Icavel, toca mesmo a trombeta. Coisa linda. Coisa linda. Faça mesmo a vontade de Deus com unção. Sabe por quê? De repente você vai achar assim: eu estou sozinho, Deus, eu me sinto só. E Deus está dizendo: continua tocando a trombeta, que tem alguém que quer se juntar a você. E olha só, as pessoas começaram a querer se ajuntar. Coisa linda, Jesus. Começaram a querer se juntar. E no capítulo de número 7, se você ver aí, ó, olha o que Deus começa a fazer. De repente, Gideão já não está mais sozinho. Já tem uma multidão junto com ele, certo? Ele já não é mais um homem desconhecido. Lembra lá atrás? Deus usa ele para causar uma confusão, faz ele conhecido, coloca uma trombeta na mão dele e faz ele tocar com muita unção. As pessoas já se sentem curiosas, já se ajuntam perto dele. E no capítulo de número 7, você vê Deus começar a fazer algo fantástico. Deus começa a dar o comando da batalha. Presta atenção que você vai ver um Deus aqui que começa a ensinar Gideão como ele deve proceder. Você está entendendo, meu irmão? Você acha que você está apavorando, né? Você acha que você é próspero, que você é o bambambam. Se Deus não estiver na sua vida, você não vende uma agulha. Se Deus não estiver na sua vida, você não é nada. Olha aqui que Deus vai dizer aqui, ó. Olha Deus dando o primeiro comando para Gideão. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso eu não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Espera aí. Olha o que Deus disse. Eu imagino Gideão feliz da vida porque tinha uma multidão perto dele.
E se fosse o cabo Daciolo, olhando para tudo aquele soldado, ia dizer o quê? Glória a Deus. É ou não é? E olha o que Deus disse para Gideão. Tem muita gente. Sabe o que Deus estava dizendo? É muito fogo de palha. Tem crente aí, meu irmão, que ó, só quer fazer número. E olha o que Deus disse aqui, ó. O Senhor Deus disse a Gideão: você tem gente demais, e por isso não posso deixar que você derrote os medianitas. Ou seja, que eu coloque os medianitas na sua mão. Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. Você está entendendo? Por que Deus começa a dizer isso para Gideão? Porque Deus sabia que aquele povo era um povo ingrato. Deus sabia que lá no princípio, quando Deus ele usou, quando eles viveram 40 anos na paz, eles começaram a se corromper com aquilo que Deus havia dado. Então Deus olhou para aquela multidão e disse: não, eu vou fazer eles ganhar com pouco homem, para eles entenderem que sou eu no negócio, não é eles não. Você está entendendo? É no pouco que Deus faz o milagre. É na dificuldade que Deus manifesta o milagre. Verso 3: anuncie, Gideão, ao povo o seguinte: quem estiver com medo, que saia do monte de Gilboa e voltem para as suas casas. Aí você pode dizer: mas no meio daquele monte de soldado tinha alguém com medo? Tinha. Sabe por quê? Do outro lado era muita gente esperando o povo de Israel, não era pouco. E diz mais: Gideão anunciou, e 22 mil homens voltaram, mas 10 mil ficaram. 10 mil homens ficaram. Aí você pode pensar agora: tem pouco homem, pastora, vamos? Não. Verso 42, verso de número 4, diz assim: e o Senhor disse a Gideão, verso de número 4: ainda é gente demais. Que isso, Jesus? Leve todos até a água, e ali eu separarei os que irão com você. Se eu disser que um homem deve ir com você, ele irá. Se disser que outro não deve ir, ele não irá. Isso aqui é profundo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que passam nas nossas vidas, mas tem outras que ficam. E os que passam é porque não pode ficar com você. Não pode. Você está entendendo, irmão? Tem pessoas que somem de perto de você. Tem pessoas que já não te ligam mais. Outrora estava com você, hoje não te manda nenhuma mensagem no WhatsApp. E você deve pensar assim: mas meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Você não fez nada, entenda isso. Não é para estar do seu lado. Por que, pastora? Porque o que Deus vai fazer na sua vida tem alguém que não pode estar. Como assim, pastora? Alguém vai ouvir o anúncio do que Deus fez, mas não pode estar do seu lado. Como assim? Porque quem vai estar do seu lado é corajoso. Tem que ser igual Gideão. Se Gideão é corajoso, quem está com Gideão deve ser corajoso. Sinta a presença de Deus, essa palavra aqui, Jesus. Ela bacala para sebidácia. Escuta, coisa linda, Jesus. Aí Gideão fez com que os homens descessem até a água. É lindo a submissão de Gideão, gente. E o Senhor Deus disse: todos os homens que lamberem a água com a língua, ou seja, baixar a cabeça, como fazem os cachorros, devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. 300 homens juntaram a água com as suas mãos, se ajoelharam e lamberam. E todos os outros se ajoelharam para beber. E aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu libertarei vocês e lhes darei
a vitória sobre os midianitas. Diga aos outros que voltem para a sua casa. Então Gideão mandou todos os outros israelitas para casa, menos aqueles 300, mas esses ficaram. E agora presta atenção, que reciclagem é essa, Jesus? Que a gente não entende. Que furdunço é esse? Que começa tão grande e termina tão pequeno. É ou não é? Que começa tão numeroso. Quem que não quer ter 20 mil pessoas no seu comando? Mas de repente vem um Deus e diz assim: e você pensa que você está com esse povo todo? Você não está. Sabe por quê? Deus estava dizendo assim: esse povo não está na mesma visão que a sua, Gideão. Relebácia. Eu vou precisar tirar, Gideão. Eu vou precisar arrancar do seu lado quem não está na sua visão, quem não está no mesmo propósito que o seu. Relebácia. Você está entendendo? Que tem um Deus fazendo uma limpeza na sua vida, que tem relebácia, que tem um Deus mexendo, e você chora, e você geme, e tem um Deus lá do alto dizendo: você não está entendendo, eu preciso separar só aqueles que estão com você de verdade, na mesma visão. Aí tem alguém que vai insistir para ficar. Quem sabe Gideão olhou para alguém e o coração doeu e disse: puxa, como eu queria que aquele rapaz ficasse. Mas tem um Deus dizendo assim: só aqueles que fizeram o que eu falei é que vão ficar. E olha o que Deus disse aqui, que nós acabamos de ler: se eu disser que vai ficar com esse é que você vai guerrear. Sabe o que é isso, pastora Kelly? Eu não preciso de muita gente, eu só preciso do aval de Deus. Eu só preciso do sim de Deus. Eu só preciso do sinal de Deus que vai dizer: é o A, é o B ou o C. Ou quem sabe Deus vai dizer: é só você e o seu marido, é só você e o seu filho, é só você e mais um. Você precisa entender. Nós vivemos uma geração de pessoas dependentes emocionais das outras. Se ele não for, eu não vou. Você já viu? Vamos orar comigo? Não posso, então não vou. Aprenda com Gideão. Deus disse para ele: se for vai ser esse e pronto, acabou. Agora você vai ver um terceiro comando, que é no verso de número 9. Gideão e os 300. Você acha que ele não estava preocupado? Aqui já está terminando. Ele estava muito preocupado, porque do outro lado, Cleverson, eram milhares e milhares e milhares e milhares de homens, e ele só com 300. Mas ele estava debaixo da promessa de Deus. Olha o que Deus diz no verso de número 9. Naquela noite o Senhor Deus disse: levanta-se, ataque o acampamento dos midianitas. Eu já dei a vitória a vocês. Olha o que Deus disse. Sabe o que Deus está dizendo? Ei, não olhe para a quantidade, a vitória já é de vocês, porque eu estou com vocês. Verso 2: mas se vocês estiverem com medo de atacar, desça até o acampamento deles, leve junto por ar o seu ajudante. Você vai ouvir, olha Deus dando mais um sinal, ó. Você vai ouvir o que eles estão dizendo, e então terá coragem para atacar o acampamento. Agora olha o que acontece. Gideão desce. Gideão e Purá desceram até perto do acampamento do inimigo. Os medianitas e os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como o grão de areia da praia do mar. Você entendeu a quantidade? E Gideão estava com quantos?
Não entendi. Gideão estava com quantos? Se você não entender essa mensagem a partir de hoje, não se posicionar, irmão, aí é para abandonar o evangelho, viu? Se você não entender o que Deus tem na sua vida através dessa mensagem aqui, isso aqui é para ser um divisor de águas na sua vida nessa noite. Isso aqui é para ser um divisor de águas no seu ministério. Agora olha só. Quando Gideão chegou ouvindo um homem contando o seu sonho a um outro amigo, olha só, os inimigos dele estavam contando um sonho. E Gideão fez o que Deus mandou, foi lá ouvir, porque Deus falou que ia ter um sinal. O inimigo estava dizendo, sabe o que? Presta atenção, ó. Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca e ela caiu. Virou no avesso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: é a espada de Gideão. Os israelitas, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a eles o nosso povo e todo o nosso exército. Escuta, Deus já começa a perturbar os inimigos de Gideão. Fique em paz quem fala da tua vida, tá? Fique em paz. Sabe o caluniador? Aquele que não tem temor de Deus, fique em paz, porque Deus vai atormentar ele até ele vir até você. Deus vai dar sonho para ele. Deus vai perturbar ele. Olha, Deus fez isso com os inimigos de Gideão, por que não vai fazer com você? Escuta, olha a estratégia de Deus. Deus começa a perturbar os inimigos de Gideão. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Olha só o que diz o verso seguinte que nós lemos aqui, o verso de número 15. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, olha o que Gideão faz: ajoelhou-se e adorou a Deus. O camarada sabia ser grato em tudo, irmão. Você está entendendo? Então voltou para o acampamento israelita e disse: levanta-se. Olha, coragem, né? O camarada ouve um negócio daquele, irmão. Ele bate até no capeta se aparecer na frente. Imagina só, saiu corajoso. Sabe o que ele pensou? Meu Deus, se até os meus inimigos estão dizendo isso, se eu não acreditar é para acabar, né, Doni? Aí lá vem ele, escuta: levanta-se, o Senhor Deus entregou o exército dos medianitas nas mãos de vocês. Ele chega encorajando, Lebócia, cá, mandará, saiu. Ele chega encorajando, dizendo: vamos embora, rapaz, já está na nossa mão, a vitória é nossa. Você pode aplaudir a Jesus? Olha que coisa linda. Gideão, ele separa os 300. E no verso de número 19 para acelerar logo o negócio, diz assim, um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocado a guarda, Gideão e os seus 100 homens chegaram bem perto do acampamento. Então eles tocaram as cornetas. Olha só, tocaram as cornetas, quebraram os jarros que levaram. Os 3 grupos tocaram a corneta e quebraram os jarros. E eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. Olha que coisa linda. Eles gritavam, chegaram fazendo um maior barulho, chegaram tocando terror, missionária Cecília. E os caras começaram a ficar com medo. Sabe por quê? Deus já estava atormentando ele, dizendo que ele já estava na mão do povo de Israel. Escute só, os caras já estavam entendendo tudo. Aí de repente o
os israelitas chegam fazendo aquele barulho todo e gritando, ó, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Era o grito de guerra deles. E a Bíblia diz aqui no verso de número 21, e cada um ficou parado no seu lugar, em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu gritando. Você viu alguém matando alguém aqui? Você viu um povo doido gritando, quebrando talha? Você está entendendo? Você não vê ninguém desembaiando a espada. Você vê alguém aqui, sabe o que? Tocando trombeta, cheio da unção. Aí depois você vê um exército numeroso gritando com medo. E a Bíblia vai dizer assim no verso de número 22: enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com a sua própria espada. Eles chegaram aterrorizando o lugar, tocando trombeta, com tocha acesa na mão, dando brado de vitória. Você está entendendo como você tem que chegar no ambiente? Agora se você chega, o diabo vai sentar na tua cacunda mesmo, já vai pintar e vai bordar. Só que quando você entende, irmão, que quem manda lá na tua casa é o Senhor dos Exércitos, aí o negócio é diferente. Quando você entende que quem comanda a tua vida é o Senhor, você não vai deixar fazer bagunça na tua vida. Você vai ver um povo aqui chegando com coragem, chegando tomando posse do território. E você vai ver aqui os inimigos numerosos, como o grão de areia, tudo correndo de medo. E mais, o texto vai dizer que eles ficaram tão assustados, pastora Lília, que um começou a matar o outro. É assim que Deus vai fazer com o seu inimigo. Sabe aquele que se levanta contra você, ele vai engolir do próprio veneno. A Bíblia está dizendo isso, que os inimigos, um começou a matar o outro. Aquele demônio que se levanta contra a tua vida, se você entender esse mistério aqui dessa noite, ele vai ter que pegar a malinha e vai ter que sair lá da tua casa. Aquele demônio que escraviza a sua casa, que escraviza a vida do seu marido. Você vem para o culto e o camarada fica lá enchendo a cara de cachaça. Aí você aqui no culto fica, Deus visita ele, Deus visita ele. Deus manda te dizer, ei, levanta essa voz mais forte, levanta essa voz mais forte, porque o povo de Israel chegou gritando no ambiente. Você vai ver o povo de Israel aqui chegando com tocha acesa, ou seja, cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai ver um exército aqui, ó, imagina 300 homens tocando a buzina. Pim, 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 pim. Meu Deus! Você vai ver aqui 300 homens gritando, nós estamos aqui pelo Senhor e por Gideão. Que coisa linda! Vai ter alguém que vai se levantar em seu favor. Vai ter alguém que vai ver o seu sofrimento, vai dizer, peraí, eu vou te ajudar. Vai ver alguém vai te ver você marchando com dificuldade, vai dizer assim, ó, me empresta aí esse barco um pouquinho, porque enquanto você descansa, eu vou remar por você. Deus vai levantar os 300, eu acredito. Deus vai levantar no meio dessa multidão toda, Deus vai levantar alguém corajoso. Alguém que vai dizer assim, eu sou contigo, Gideão. Pega na minha mão aqui, Gideão. Eu vou te ajudar, não vou deixar você sozinho nesse negócio, não. Eu estou com você. Elebácia. Quem sabe você está se sentindo sozinho e Deus está dizendo assim, entendeu a palavra? Pede socorro para mim, que eu levanto os 300.
Se coloque em pé, Gideão. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto que esse ano é o ano de Deus levantar Gideão. Esse ano é o ano que Deus vai escolher a dedo os 300. Vai, Deus já começou pelo cabeça do Brasil. Se você entrar debaixo dessa promessa, meu Deus do céu, se você entrar debaixo dessa promessa, Deus vai mudar a sua vida. Até aqui, os medianitas saquearam o seu financeiro. Até aqui, os medianitas zombaram da sua cara. Até aqui você chorou, gemeu. Até aqui você diz: eu não suporto mais. Mas a partir de hoje Deus está dizendo: pede socorro, vai. Deus está dizendo: ei, vem buscar em mim. Vem buscar na pessoa certa. Deus está dizendo para nós nessa noite: ei, vem buscar em mim, porque eu vou te dar a estratégia de guerra. Eu preciso, Senhor. Essa igreja precisa. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou separar alguns do seu lado, mas eu vou levantar outro. Eu sinto o cheiro de vitória de Deus. O general de guerra está aqui nessa noite dizendo: deixa eu entrar na sua peleja. Eu quero mexer, eu quero coordenar. Eu só quero te dar ordem para você fazer o que eu quero que você faça. Entrega a direção na mão de Deus. Entrega. Aquilo que Deus confiou na sua mão é seu. Mas não está prosperando, pastor. É porque você está pegando as pessoas erradas para você trabalhar. Não está dando certo, pastor, é porque você está pegando. Tem que ser os 300, tem que ser o corajoso, tem que ser aquele que não te abandona, tem que ser aquele que não te deixa falando sozinho quando você precisa dele. Quando você liga para ele, ele nunca pode te atender. Sabe? Não é esse que Deus quer, não. Deus quer aquele que está junto com você, porque você precisa do corajoso.